Olá, vamos começar mais um ponto da nossa aula Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Então vamos lá, abrir a tela, porque a gente já tem a primeira parte já concluída, agora a gente vai para a segunda parte, onde está minha canetinha, aqui. A gente vai para a segunda parte, a primeira parte foi uma introdução, certo? Aos direitos e deveres individuais e coletivos, que é o capítulo 1 do título 2 da Constituição, o título 2 é Direitos e Garantias Fundamentais. Agora a gente vai para a parte 2, falando sobre o direito à vida, ok? Então, o direito à vida, que é um dos direitos previstos no artigo 5º, lá no caput do artigo 5º, ele, como eu falei para você em outro vídeo, ele se desdobra, os direitos previstos no caput do artigo 5º, eles se desdobram, certo? Em outros direitos, tá bom? Então, quando eu falo do direito à vida, vida é a integridade física, é o direito de não morrer, certo? A não ser pela consequência natural da vida, não é? Porque, na verdade, todos nós vamos morrer. Mas quando a gente diz o direito de não morrer, é não sofrer um atentado, um assassinato, ter condições de saúde, de saneamento básico, de atendimentos ambulatoriais e hospitalares, a alimentação, ter direito à integridade física, então não ser torturado, a Constituição proíbe, certo, a tortura, também o aspecto psicológico, a integridade moral, então tudo isso é direito à vida e a gente vai desenvolver um pouquinho aqui com você, tá bom? Então vamos lá. O que eu anotei para você aqui? A vida é o principal direito individual, o bem jurídico de maior relevância, tutelado pela ordem constitucional, pois o exercício dos demais direitos depende da sua existência, ok? Então, a gente diz aqui que a vida é o principal direito individual, mas a gente não disse que ele é um direito absoluto, então a gente vai até anotar aqui. A vida não é um direito absoluto. Ok? Não é. Vamos lá. Como ensina José Afonso da Silva, o direito à vida deve ser compreendido de forma extremamente abrangente, incluindo o direito de nascer, o de permanecer vivo, o de defender a própria vida, enfim, de não ter o processo vital interrompido, senão pela morte espontânea e inevitável. Foi o que eu comentei com você ainda há pouco, tá bom? Vamos lá. O conceito de vida é uma questão filosófica de alta indagação. Magalhães Noronha, para efeitos de tutela jurídica, define a vida como, abre aspas, o estado em que se encontra o ser humano animado através de suas condições fisiopsíquicas, ok? E aí eu quero chamar a atenção para você, eu sei que eu anotei aqui, eu lembro que eu anotei aqui quando eu preparei esse material, que, na verdade, o Constituinte ele não definiu o início e o fim da vida, ele protegeu o direito à vida, não só na Constituição, pelo legislador constituinte, mas de forma infraconstitucional, através do Código Penal, o Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do Idoso, enfim, lei de tortura, tem várias leis que, direto ou indiretamente, protegem o direito à vida, não só no seu aspecto físico, mas também no seu aspecto moral. Mas, apesar de tudo isso, a gente não tem uma definição legal do que é vida. E isso acabou sendo entregue nas mãos do judiciário, ok? Porque em diversas situações, eu trago aqui algumas decisões de controle de constitucionalidade, em diversas situações o Supremo foi provocado para se manifestar quanto à vida, quanto à existência da vida e o que caracteriza, certo, essa vida. Então, vamos lá. A Constituição, no segundo ponto aqui, tutela o direito à vida sem estabelecer, está aqui, olha, sem estabelecer o momento inicial e final da proteção jurídica, ok? Esses termos, por opção do poder constituinte originário, devem ser fixados pela legislação infraconstitucional, obedecidos os preceitos da Constituição, mas acabou não sendo
tão claramente definido pela legislação infraconstitucional. E aí, coube ao Supremo fazer algumas definições, o que gerou muita polêmica. Algumas dessas ações você com certeza já ouviu falar, ou porque já assistiu a aula minha, ou porque já assistiu a aula de outro professor, ou porque já acompanhou nos noticiários e opinião pública, tá bom? Vamos lá? O direito à vida. O direito à vida no Código Civil, tá? O direito à vida nos aspectos civis é protegido pelo legislador ordinário desde a concepção. De acordo com o Código Civil, abre aspas, a personalidade civil do homem começa com o nascimento com vida. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, ok? Aqui é o número do Código Civil, Lei 10.406 de 2002. Mas a gente tem que entender que o Código Civil, deixa eu anotar aqui para você, o Código Civil, ele visa fins patrimoniais. Então, quando a gente diz aqui sobre personalidade, aqui não é só patrimonial, mas é predominantemente patrimonial. Então, por exemplo, a personalidade civil começa com o nascimento com vida. Então, ele passa a ter a aptidão genérica, a personalidade, aqui quando ele diz, certo? É a aptidão genérica para contrair direitos e obrigações, certo? Adquirir direitos e contrair obrigações, ok? E aí a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, que contexto seria, Karina? Vamos imaginar o seguinte, uma mulher grávida de um milionário, ok? Digamos que esse milionário não tem herdeiro nenhum e essa mulher não seja herdeira dele. Ela está grávida do homem, mas ela não é casada com ele, certo? Ela não tem uma união estável com ele, ela não é herdeira. Mas ela está grávida dele. Então, o filho que vai nascer, mas que ainda não nasceu, então não tem personalidade jurídica, porque é com nascimento com vida, ok? Inclusive o natimorto, a gente no Código Civil, no Direito Civil, a gente estuda a figura do natimorto. Aquele que nasceu morto, ele não adquiriu personalidade jurídica, então não adquiriu a aptidão genérica para contrair direitos e obrigações, ok? Então, o que acontece? Se esse pai do bebê que ainda vai nascer morre, o que a lei faz? Ela põe a salvo os direitos do nascituro. Aquele inventário fica quieto até que a criança nasça com vida. Se ela nasce com vida, ela adquire personalidade, adquire a herança. Se ela nasce morta, ela não adquiriu personalidade. Se ele não tem herdeiros legítimos, esse dinheiro, esse valor que ele tem, certo, de bem, vai para o Estado, vai para o poder público, que é o último lá na sucessão do Código Civil, no livro de sucessões, ok? Então, aqui, o Código Civil não está necessariamente preocupado com a essência da vida. Ele está tratando ali de aquisição de direitos e obrigações e que, no final das contas, o Código Civil, eu falei ainda há pouco, eu estou me retratando, tá? Ele não fala só de fins patrimoniais, eu anotei aqui, não é só de fins patrimoniais, mas ele é um ramo do direito privado, então é predominantemente patrimonial, principalmente quando a gente fala de sucessão, tá bom? Vamos lá. Quem é o nascituro? O nascituro é o ser já concebido no ventre materno, mas ainda não nascido. A ele, a legislação assegura diversos direitos, como o de reconhecimento de paternidade e o sucessório, apesar dele ainda não ser uma pessoa e não ter personalidade jurídica. Ele precisa nascer, olha, esse nascituro, para poder ter dessa personalidade jurídica aqui, meus amigos, ok? Ele precisa nascer com vida. É meio estranho a gente escrever isso, nascer com vida, Karina, nascer com vida, porque existe um natimorto, existe a criança que nasce, o bebê que nasce, mas nasce morto. Karina, e se ele nascer e morrer logo em seguida? Aí ele nasceu com vida, aí ele adquire direitos e obrigações e depois, digamos, transmite, se for o caso dessa grávida que eu exemplifiquei, se o bebê nascesse com vida e meia hora depois morresse, ele iria adquirir a herança do pai milionário e depois iria transmitir para sua mãe, já que o bebê só teria como parente mais próximo a mãe, tá bom? Vamos lá. A morte, ao contrário, é a cessação da vida, sendo diagnosticada
pelo fim das funções vitais do organismo, respiração, circulação, atividade cerebral. O diagnóstico da morte deve ser feito de acordo com os conhecimentos médicos existentes. Hoje nós temos conhecimentos médicos avançadíssimos, exames avançadíssimos, que nós podemos ter o diagnóstico da morte muito mais preciso do que há 100 anos atrás, por exemplo, entendeu? Então, apesar da gente ter essa disciplina de vida e morte há tempos no direito, cada vez que a medicina avança, a gente pode ter um olhar jurídico diferente, certo? E a gente depende desse conhecimento médico atual, né? Para efeitos de transplante, por exemplo, olha só, a lei de transplante está aqui, 9.434. Para efeitos de transplante, por exemplo, em razão da possibilidade de manutenção artificial das funções respiratórias e de circulação, a legislação exige a verificação da morte encefálica. Então, é aqui que começa a nossa polêmica, tá bom? A lei, certo? De doação de órgãos e tecidos, tá aqui, certo? Lei 9.434, ela vai exigir para transplante, né, a doação pós-mortem, né, ela vai exigir a morte encefálica, porque com o respirador, com aparelhos, quando a pessoa está ali em coma, por exemplo, os aparelhos entubados, enfim, os aparelhos funcionam para ela, né, fazem os órgãos funcionarem, mas as funções vitais dela podem não estar mais, muito provavelmente, quando ela está nessa situação toda aparelhada, podem não estar mais funcionando. Então, o que vai definir se ela está viva ou se está morta, certo? Para a lei de doação de sangue, órgãos e tecidos, a questão da morte cerebral, a atividade cerebral, ok? Vamos lá. E aí começa a nossa polêmica, por quê? Porque a gente teve algumas decisões do Supremo vinculando a existência da vida à existência de cérebro e atividade cerebral. Vamos lá. O Supremo e a DPF 54. A existência de cérebro e atividade cerebral foi referência para a decisão do Supremo no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, número 54, na qual foi permitida a interrupção da gravidez quando verificada a existência de feto anencefálico. O Supremo nem chama de aborto, ele chama de interrupção da gravidez. Por que ele chama de interrupção da gravidez? Porque ele entende que se o feto não tem cérebro, e aqui, gente, não tem discussão, tá? Aqui não é, mas foi uma má formação, eu tenho uma história de alguém que nasceu e viveu. Então, ele tinha cérebro, entendeu? Isso aqui é ciência, tá? Então, por isso é que a decisão judicial tem que ser baseada nos exames médicos, no conhecimento médico, exames de imagem, todos os exames avançadíssimos que a gente tem hoje. Então, dá para definir se existe cérebro ou não, entendeu? Dá para definir. Então, se existe, por mais que tenha alguma síndrome, alguma malformação, se é viável a vida, não é o caso aqui. Certo? O caso aqui é feto sem cérebro. Inclusive, a DPF 54, na época dela, eu li a ação toda, uma ação longa. Então, assim, tem todo um estudo científico. Quais são os fatores que podem causar esse tipo de gravidez? Às vezes, por exemplo, esse tipo de gravidez ocorre e a mulher sofre um aborto natural, porque o organismo já detecta, né? Enfim, a natureza é sábia, mas, às vezes, a gravidez tem uma continuidade, ok? E aí, o que acontece? Há casos em que a mulher, nos exames, né, no pré-natal, ela identifica e ela quer fazer essa interrupção. A gente veja que eu não vou chamar aqui de aborto, porque o Supremo não chama de aborto, tá? O aborto é quando é considerado uma vida viável, ok? Então, só que antes dessa decisão do Supremo, ela não podia fazer, era vedado, era considerado aborto, entendeu? Então, vamos lá. No segundo parágrafo aqui, olha. O STF entendeu que sem a existência de cérebro não há condições de manutenção da vida fora do ambiente uterino. Não dá, tá? Não dá, isso é ciência. Para confirmar a inexistência do cérebro, seriam necessários exames e diagnósticos precisos. Foi o que eu comentei com você. Vamos lá. O STF também considerou o abalo físico e psicológico que a mãe seria obrigada a sofrer, gerando uma criança sem a possibilidade de sobrevivência após o parto. 9 meses gestando uma criança e já esperando o dia do velório,
dessa criança, não é? Olha o sofrimento psicológico e físico também, porque uma gravidez é um desgaste físico para a mulher. O respeito à dignidade, ó, aqui eu quero grifar isso aqui, da grávida, foi reconhecido na decisão do Supremo, tá? Então, olha-se também não só para aquele feto que sem cérebro não tem vida viável, mas olha-se também para a mãe, tá? Mas aí, Karine, se ela não quiser interromper a gravidez, ela não é obrigada. Se ela quiser gestar toda a gravidez e se ela quiser ter a experiência do parto, ter a experiência do sofrimento, porque aí é uma decisão de cada pessoa, que envolve questões religiosas, psicológicas, filosóficas, existenciais, enfim, que fazem parte da dignidade da pessoa humana. Então, o Supremo não disse assim, vocês todas vão ter que interromper a gravidez. Não, ele só considerou que aquela mulher que quer interromper a gravidez com os exames já verificados, precisos de que aquele feto não tem cérebro, ela não estaria cometendo um crime. Foi isso que foi decidido, tá? Na DPF 54. Vamos lá. Cabe ressaltar que o Supremo defendeu o respeito à autonomia da vontade da mulher grávida. Tá aqui, olha. Pois a interrupção da gravidez no caso de comprovação médica de feto anencefálico só ocorrerá com o consentimento da mulher. Ninguém vai ser obrigada, tá? Então, fulana de tal, por motivos religiosos, quer continuar a sua gestação até o momento em que Deus quiser, certo? Ela tem todo o direito dela, até porque a dignidade da pessoa humana ela é individual, porque as questões de liberdade religiosa, que a gente vai ver num outro bloco, não é nesse bloco de aula aqui, a liberdade de convicção religiosa ela é assegurada, ok? E ela tem direito à assistência, inclusive pelo SUS, tanto a que quer interromper, quanto a que não quer interromper e quer ter o parto lá na data que naturalmente se tem, ok? Vamos lá. O direito à vida decorre de uma série de direitos. Do direito à vida decorre uma série de direitos, como o direito à integridade física e moral, falei isso aqui no início, tá? A proibição da pena de morte, da comercialização de órgãos, a criminalização do homicídio, lesão corporal, aborto, tortura. Lembrando que este caso da DPF 54, o Supremo não considera aborto, ok? Ele considera interrupção da gravidez pelo fato do feto não ter cérebro, e a linha de raciocínio do Supremo é condicionar a existência da vida à existência de cérebro e de atividade cerebral. Então, a gente tem dois casos aqui que eu já apontei. A lei de doação de órgãos, sangue e tecido, que permite o transplante, né, a doação pós-morte, confirmada a morte encefálica, então, condicionou a morte ao fim da atividade cerebral. E a DPF 54, que permite a interrupção da gravidez de mulheres que estão grávidas de fetos sem cérebro, ok? Comprovadamente. Vamos lá. O item 2 aqui, a pena de morte aí eu começo a falar aqui da pena de morte, é expressamente vedada pela Constituição brasileira, salvo em caso de guerra declarada pelo presidente da República, está lá no artigo 5º, inciso 47, a linha A, combinado com o artigo 84, inciso 19. E o 84/19 é o que fala do presidente declarando guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso ou referendado por ele, quando a agressão estrangeira acontecer no recesso parlamentar, tá? Então, a vida, como eu falei no primeiro slide, ela não é um direito absoluto, tanto que a Constituição prevê a pena de morte, excepcionalmente. As hipóteses de aplicação da pena de morte em crimes cometidos em tempos de guerra estão previstas no Código Penal Militar. Aí eu coloquei aqui os artigos para você, a título de curiosidade, mas a gente não vai trabalhar aqui o Código Penal Militar, tá bom? Proibição de pena de morte ainda. Vale ressaltar que os princípios constitucionais, porque a regra, vamos lá, a regra não haverá pena de morte. Certo? Essa é a regra. Só que essa regra tem exceção, salvo, certo? Em caso de guerra declarada, conforme o artigo 84, inciso 19. Então, o que eu observo aqui para você? Vale ressaltar que os princípios constitucionais da legalidade, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, não é assim?
Então, vale ressaltar que os princípios da legalidade, da anterioridade da lei penal, então, perdão, eu até antecipei o da anterioridade da lei penal. Na verdade, da legalidade é que para haver crime tem que haver a tipificação penal, ok? Se não tiver tipificado, é fato atípico, não é crime. Aí, a anterioridade da lei penal, outro princípio que eu já citei aqui, não é? Citei antecipadamente, não é? Da retroação da lei penal mais benigna, tá? A lei penal não retroage salvo para beneficiar o réu, continuam indispensáveis em tempo de guerra. Uma observação importante em relação à proibição da pena de morte em tempo de paz é que ela é considerada cláusula pétrea. Olha só, os doutrinadores, eles são unânimes em dizer que a proibição de pena de morte em tempo de paz é cláusula pétrea, não podendo ser abolida nem por emenda. Então, só pode ter em tempo de guerra, nessa situação, nessa linha excepcional, tá bom? Vamos lá. A doutrina majoritária acrescenta que até mesmo o poder constituinte originário estaria impedindo... Olha só, então a gente tem um ponto aqui, que é que a doutrina diz que é cláusula pétrea. Nesta Constituição vigente, não pode ser abolida nem por emenda. Isso aqui é unânime, tá? Agora, nesse ponto aqui, a gente tem... a doutrina majoritária, não é unânime, mas é majoritária. Acrescenta que mesmo o poder constituinte originário estaria impedido de aplicar como regra em um novo ordenamento constitucional, uma nova Constituição, não seria por emenda, seria por nova Constituição. A doutrina entende que mesmo assim não pode ser aplicado pena de morte em tempo de paz, pelo fato de ferir princípios basilares do direito constitucional brasileiro, como a dignidade humana. Porque, por exemplo, o princípio da dignidade humana, ele é um princípio supranorma. São vários, tá? Ele não precisa estar escrito na Constituição para ser um princípio. Ele é um princípio basilar do nosso ordenamento constitucional, tá bom? Vamos lá? Quais são as outras penas proibidas na Constituição? Eu trouxe aqui o inciso 47 organizadinho para você. Olha. Não haverá penas de morte, é a regra, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, 19. Não haverá pena de caráter perpétuo, tá? Então, não haverá pena de morte, essa tem exceção. Não haverá pena de caráter perpétuo, sem exceção. Não haverá pena de trabalho forçado, nem de banimento, nem cruéis. Essas aqui, elas não têm exceção, certo? Elas são sempre vedadas, tá bom? Quais são as penas permitidas? Agora vamos ver as penas permitidas. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição de liberdade, reclusão, detenção, certo? Perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição dos direitos, ok? Suspensão da CNH, cassação da CNH, suspensão dos direitos políticos, enfim, tá? Essas são as penas permitidas. Então, aqui as proibidas, só tem exceção a pena de morte, e as penas permitidas. Vamos lá, seguindo. Integridade física, que quando você fala em vida, a vida tem um desdobramento, né? Então vamos lá, integridade física. Não basta garantir o direito à vida, mas assegurá-lo com o máximo de dignidade na existência do ser humano. A integridade física deve ser entendida como o absoluto respeito à integridade corporal, ok? Integridade corporal e psíquica, certo? De todo e qualquer ser humano, tá? Então, quando você fala da vida, a vida não é a pessoa estar viva, mas ter a integridade corporal violentada, ou ter a integridade psicológica violentada. A violência psicológica e a violência física, mesmo que não mata a pessoa, está ferindo, sim, a vida dela, tá? E aí eu trago para você o artigo 5º, inciso 3, um dos primeiros, não é? Do dispositivo constitucional, que diz que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Nós, na Constituição de 88, lá naquela época, 5 de outubro de 88, a nossa Constituição foi feita de 87 para 88, nós estávamos num período de transição do regime militar, onde fatos
comprovados de tortura, de morte, de perseguição, de desaparecimento de pessoas, foram o cenário desse período, ok? E a nova Constituição, ela pretendia interromper esse cenário e ela pretendia que essas práticas criminosas elas não voltassem. Uma nova Constituição, eu não estou trabalhando aqui com você poder constituinte originário, mas eu quero que você entenda. Na aula de poder constituinte originário, quando eu trabalho, eu faço essa abordagem. Uma nova Constituição, ela inaugura um novo Estado, certo? Então, a nova Constituição brasileira de 88, ela inaugurou um novo Estado. Não é mais aquela República Federativa do Brasil do passado, é uma nova República Federativa do Brasil. E a nova República Federativa do Brasil, ela proíbe a tortura, e ela coloca isso bem no início. Se você olhar, o dispositivo, a gente tem assim, o artigo 5º ele não é muito sistematizado, não, tá? Mas se você olhar, ele tem um bloco de dispositivos que falam dos princípios constitucionais do direito penal. Está lá pelo 40 e pouco, está lá pelo, né, tá por ali, né, certo? Não lembro qual é o inciso exatamente que começa, mas é o 40 por ali, pelo 40, talvez o 30 é muito, 40, a dezena toda do 40, um pouquinho do 50, a dezena do 50 também, está lá, não é? Penas proibidas, penas permitidas, integridade física e moral do preso, enfim, certo? Só que a tortura, ela não está lá naquele blocão, ela não está lá naquele grupão, ela está antes. E isso é intencional. A proibição de tortura, bem no início do artigo 5º, não é por um acaso, é intencional. É o Constituinte mostrar que ele não quer mais repetir o Estado anterior, o Estado, a República Federativa do Brasil do passado, ok? Então, vamos lá. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. E eu estou te falando isso porque, por exemplo, numa questão de prova discursiva, numa questão de prova objetiva também, tá? Mas numa questão de prova discursiva, essa argumentação ela pode ser feita, entendeu? Você pode demonstrar um conhecimento de interpretação da Constituição, citando esse aspecto, por exemplo, né, se cair uma questão discursiva sobre esse aspecto. Vamos lá. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, tá? Ok? Aí já não é mais no início do artigo 5º. O preso não pode ser ofendido, não pode ser agredido, não pode sofrer tortura psicológica, não pode ser humilhado, ele tem direito a condições adequadas de cárcere. Ah, mas Karina, não é assim. Não interessa, meu amigo, não interessa, minha amiga. A gente vai fazer uma prova, certo? Uma prova objetiva. E você vai ter que marcar ali que não pode, não quero saber se pode. Inclusive, o Supremo já reconheceu o estado de coisas inconstitucionais. Pesquise sobre isso. Eu tenho até vídeo no YouTube sobre isso, tá? Estado de coisas inconstitucionais. Nós vivemos no sistema carcerário brasileiro um estado de coisas inconstitucionais. Aquilo ali não está certo, entendeu? Aquela superlotação, más condições de higiene, más condições de atendimento médico, ambulatorial, porque não tem espaço, dinheiro, alimentação, às vezes, azeda. Imagine, você está sob custódia. Ah, mas ele cometeu crime, mas é desumano, gente. Então, não é porque o indivíduo violou a lei que o Estado vai violar a lei. Não é porque o indivíduo violou a Constituição que o Estado vai violar a Constituição. Então, por conta desse estado de coisas inconstitucionais, que o Supremo já reconheceu, por exemplo, a gente teve o reconhecimento do habeas corpus coletivo. O Supremo vem, não só o Supremo, mas o Supremo vem deferindo já uma série de habeas corpus coletivos justamente por conta desse estado de coisas inconstitucionais. Ok? Vamos lá, vamos seguir. Não é demais ressaltar que todos os seres humanos merecem tratamento com dignidade e respeito, inclusive aqueles que atentam contra as próprias leis e estão sujeitos à custódia do Estado, que deverá respeitar a integridade física do preso. A preocupação com a integridade física e moral transparece em diversos dispositivos constitucionais. Considerando a prática corriqueira da tortura em presos comuns e políticos durante os anos do regime militar, a Constituição de 88, em diversos incisos do artigo 5º, deixou evidente seu repúdio a este artifício investigativo. E como eu comentei com você em 2 slides aqui anteriores, certo? Um slide anterior, especificamente o repúdio à tortura, expressamente, veio bem no início do artigo 5º, tá bom? Vamos lá?
Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, que é o primeiro lá no início. Aí, inafiançável e insuscetível de graça ou anistia à prática de tortura. Isso é só um trecho do inciso, mas eu quis chamar a atenção para a tortura. E a criminalização da tortura veio através da Lei 9455, em 97, que foi atualizada em 2003 pela Lei 10.741. Tá bom? Vamos lá. A tortura nos termos da legislação penal vigente, eu não vou me aprofundar no penal, aqui é aula de constitucional, mas a gente fala, porque o artigo 5º traz os princípios constitucionais do direito penal. A tortura, nos termos da legislação penal vigente, deve ser entendida como a imposição de qualquer sofrimento físico, olha só, não é só físico, físico ou mental, mediante violência ou grave ameaça, com a finalidade de obter informações ou confissão. Também é considerado tortura a ação ou omissão de natureza criminosa em razão de discriminação racial ou religiosa, bem como forma de aplicação de castigo pessoal ou medida de caráter preventivo a indivíduos submetidos à guarda do Estado ou de outra pessoa. A gente tem, por exemplo, a possibilidade, o enquadramento na lei de tortura de filhos que cuidam de pais idosos, pais que cuidam dos seus filhos, o cuidador de idoso ou a babá. Então, não é só a polícia penal, não é só a polícia penitenciária, né, que a gente chama hoje de polícia penal. Não é só o Estado, ok? Que pode ter alguém sob sua custódia e torturar, tanto físico quanto psicologicamente, mas também o particular, o parente, entendeu? O empregado que está ali cuidando do idoso, mas está torturando, tá bom? Lei da anistia. Eu trouxe para você aqui, abrindo um parêntese, a questão de uma ação que foi ajuizada pela OAB contra a lei da anistia, tá? Olha só o que eu anotei para você aqui. Um tema importante relacionado à tortura é o questionamento sobre a constitucionalidade da lei da anistia. Presta atenção que a lei da anistia, olha aqui, ela é de 79, tá? Ela não é uma lei pós 88, ela é uma lei antes de 88. O assunto foi levado à análise do Supremo pela OAB através da ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 153. Vejamos o que disse o STF. A chamada lei da anistia veicula, isso aqui já é decisão do STF, tá? Veicula uma decisão política assumida naquele momento. Que momento? O momento de transição conciliada de 79, ok? Certo? A lei 683 é uma lei medida, não uma regra para o futuro, dotada de abstração e generalidade. Há de ser interpretada a partir da realidade no momento em que foi conquistada. Na verdade, é o seguinte, a lei da anistia ela é um ponto final. Como o próprio Supremo diz, ela é uma lei medida. Ela é um ponto final para aquele ocorrido. Há críticas quanto à lei da anistia, que deveriam realmente ter sido apurados, os crimes, enfim. Há toda uma crítica, mas eu não vou parar nossa aula aqui para fazer essa crítica mais político-jurídica, não vou. Eu só quero que você entenda o seguinte, a lei da anistia, que concede anistia àqueles que torturaram na época do regime militar, ela não vale para agora, ela deu um ponto final, é como se ele dissesse assim, vamos nos perdoar, certo? A Comissão da Verdade, anos depois, veio levantar todos os dados, prever indenização, enfim, mas a penalização, né, penal, sendo redundante aqui nas palavras, ela foi apagada pela lei da anistia. Isso a OAB questionou, mas o Supremo entendeu que não. Foi feito lá em 79, antes da Constituição de 88, e a Constituição de 88 diz, de 88 para frente, de 88 para o futuro, que a tortura não pode receber a concessão de graça ou anistia, tá bom? A Lei 6683, continuando aqui, precede a Convenção das Nações Unidas contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, adotada na Assembleia Geral da ONU, né, de 10 de dezembro de 84, vigorando desde 87. Olha só,
79 essa lei, certo? Então, é antes da Convenção da ONU, certo? Precede também a Lei 9455, de 77, que define o crime de tortura, assim como o preceito veiculado no artigo 5º, certo? 43 da Constituição, que declara insuscetível de graça ou anistia a prática de tortura. A Constituição não afeta leis medidas que a tenham precedido, tá? E aí o relator foi o ministro Eros Grau, que já está aposentado, tá bom? Súmula vinculante 11, tá? Essa súmula vinculante 11 aqui é a súmula que fala do uso de algemas, tá? Ela veio como uma resposta do Supremo às diversas demandas quanto à integridade física e moral de presos. E a gente vai aqui abrir um parêntese e dizer que essa demanda que chegou no Supremo foi de presos ricos, presos poderosos, presos famosos, né? Porque quando é o pobre que é algemado, ninguém se importava tanto. Mas, enfim, atendendo a essa demanda, o Supremo Tribunal Federal sumulou de maneira vinculante. O que é uma súmula vinculante? É um normativo expedido pelo Supremo Tribunal Federal que vincula todos os órgãos da administração pública, federal, estadual, distrital, municipal, direta e indireta, então vincula os órgãos da segurança pública, vincula os policiais que vão prender, por exemplo, e vincula todos os órgãos do Poder Judiciário abaixo do Supremo. Então, não pode desobedecer a súmula, tá? A súmula 11. Vamos lá. O que diz a súmula 11? Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiro, justificada excepcionalidade por escrito, sob pena de quê? De responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade que determinou, né? E de nulidade da prisão ou do ato processual que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado, tá? Então, aqui, essa súmula vinculante 11 é um tema que é muito cobrado em provas de concurso público, especialmente para a área de segurança pública, especialmente a área de segurança pública, então fica atento, tá bom? Vamos lá. Aí eu falo de novo da doação de órgãos, sangue e tecido, vai ficar repetitivo aqui, mas é rapidinho. Com base no princípio da solidariedade humana, a doação de sangue, órgãos ou tecidos em vida ou pós-mortem, para fins de transplante ou tratamento, é considerada constitucional. A Lei 9434, com alterações introduzidas pela Lei 10.211 de 2001 e 11.521 de 2007, regulamenta a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano, pele, inclusive, tudo, com essas finalidades terapêuticas, tá? E ela é considerada constitucional. Aí, outra lei, a Lei de Biossegurança, que fala de células-tronco, tá? Quando eu fiz, por exemplo, o meu curso de Direito, foi antes dessa, era outra lei, era proibida a manipulação de células-tronco, certo? Quando foi em 2005, foi aprovada a Lei 11.105, permitindo, né? Já havia pesquisa de célula-tronco fora do Brasil, mas juridicamente era proibido aqui. Aí o direito mudou, a lei mudou para permitir, existem várias terapias para doenças degenerativas, enfim, e que utiliza-se as células-tronco, tá? E célula-tronco não tem cérebro. Então, não viola aquela ideia de que vida está associada a cérebro ou atividade cerebral. Vamos lá. A Lei 11.105 de 2005, Lei de Biossegurança, é marco importante para a proteção do direito à vida. Foi apreciada pelo STF através da ADI 3510, porque todas essas leis, inclusive a Lei de Doação de sangue, órgãos e tecidos, elas sofreram ações de controle de constitucionalidade, ou seja, foram, mesmo aprovadas pelo Congresso, foram levadas para o Supremo, e o Supremo teve que se manifestar. E o Supremo manteve a mesma linha de raciocínio. Vida está ligada à existência de cérebro e de atividade cerebral. Vamos lá. Foi apreciada pelo Supremo através da ADI 3510, que decidiu não constituir violação ao direito à vida a pesquisa de células-tronco embrionárias nos termos da referida lei. A decisão do Supremo atendeu ao princípio da solidariedade humana, já que a pesquisa de células-tronco embrionárias vem sendo muito importante para a cura e melhoria da qualidade de vida humana, ok?
Todavia, os ministros do Supremo tiveram que se deparar com uma discussão muito delicada, a definição do conceito de vida. De novo, desde o início a gente vem falando sobre isso, né? A decisão não foi por votação unânime e a argumentação do relator foi que o zigoto ainda não é provido de cérebro, portanto, não pode ser considerado um ser vivo, mesmo raciocínio, tá? A afirmativa bastante polêmica está em consonância com o quê? Com a Lei de Doação de Órgãos, Sangue e Tecido, a Lei 9434 de 97, suas atualizações, que prevê que com a morte encefálica é constatada a morte, sendo possível ocorrer o transplante, e na mesma linha de raciocínio está a decisão do STF na DPF 54, que pleiteava o direito à interrupção da gestação no caso de comprovação de fetos anencefálicos, permissão não prevista no Código Penal que criminaliza o aborto, mas que o Supremo permitiu. Então, a gente tem 3 casos aqui, três pontos aqui. A Lei de Biossegurança, a Lei de Doação de Sangue, Órgãos e Tecidos e a DPF 54. E nas 3, o Supremo associou vida à atividade, à existência de cérebro e atividade cerebral, tá bom? Vamos lá? Integridade moral agora. A vida não deve ser protegida somente em seus aspectos materiais, físicos, né? Existem atributos morais a serem preservados e respeitados por todos. A Constituição assegura expressamente a indenização por dano material ou moral ou à imagem, tá bom? A honra é um bem jurídico que encontra sua tutela no próprio texto constitucional, devendo ser entendido como um atributo moral do ser humano, abrangendo a autoestima, o nome, o estado civil, a reputação da pessoa, ou seja, a consideração que tem de si mesma, assim como aquela que goza no meio social. Então, o meu aspecto moral, o meu direito ao nome, a minha reputação, a imagem que eu faço de mim, a imagem que eu acho que vocês têm de mim. Ó, eu sou a professora Karina, eu trabalho com concurso público, eu sou professora há mais de 20 anos, vou fazer as contas, 22 anos, trabalhando como professora de Direito, porque antes eu já fui professora de outras disciplinas, tá? Então, eu trabalho em graduação, em pós-graduação, agora só estou em pós-graduação, prefiro pós-graduação, trabalho com concurso público, então eu tenho um nome profissional, ok? Então, a visão que eu tenho de mim e a visão que eu acho que vocês têm de mim, isso faz parte do meu aspecto moral, psicológico, e isso é uma condição da minha vida, até porque eu trabalho nessa área há muito tempo, certo? Então, quando a gente fala desse aspecto moral, ele não é besteira, ele não é bobagem, ele é um direito, sim, assegurado, e é assegurado pela Constituição, tá bom? Aí eu trago aqui alguns incisos para vocês. Olha só, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Eu vou voltar a falar da liberdade de manifestação de pensamento no bloco de aula de liberdade, mas a gente tem que falar sobre esse dispositivo aqui. Olha. Aqui, a gente protege a liberdade. Mas, ao mesmo tempo que a gente protege a liberdade, a gente está dizendo aqui que é vedado o anonimato. Por quê? Porque aquele que expressa seu pensamento, ele tem que arcar com as consequências daquilo que ele expressa, se ele ofender alguém. E aí o inciso 5, que é o seguinte, né, na ordem dos incisos lá do artigo 5º, diz assim: é assegurado o direito de resposta proporcional à ofensa, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, eu tenho liberdade de expressão de pensamento, mas no momento em que eu expresso o meu pensamento sobre você e falo mal de você e ofendo você, você tem direito de resposta proporcional ao agravo e você tem direito de me processar judicialmente e pedir indenização por danos morais e materiais. E ainda vou te dizer uma coisa, não está no artigo 5º, mas aquilo que eu falei pode cair em alguma conduta típica como calúnia, injúria ou difamação. Ou até racismo, dependendo do contexto, eu posso estar segregando, ok? Pode ser injúria racial ou pode ser racismo mesmo, a conduta típica do racismo. Então, a minha manifestação de pensamento, ela não pode ser protegida pelo anonimato porque eu sou responsável civil e criminalmente por aquilo que eu falo, ok? Vamos lá. São invioláveis a intimidade, isso já é o inciso 10, tá? Não é a sequência direta.
a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, olha aqui, indenização, direito de indenização. Opa, eu tenho que virar a minha mesinha aqui, meu tabletzinho, para poder riscar, senão fica torto. Perdão. O direito à indenização pelo dano material ou moral. Então, por exemplo, eu tenho direito à intimidade e você tem liberdade de expressão de pensamento. Mas na hora que você invade o meu direito de intimidade, vida privada e honra, eu posso ajuizar uma ação e ter direito à indenização por danos morais e materiais que eu, porventura, tenha sofrido. Vamos lá? Inviolabilidade da casa, tá? É um aspecto moral também, tá? Inviolabilidade da casa. A Constituição Federal estabelece a inviolabilidade da casa, determinando que ninguém possa entrar sem o consentimento do morador, diga-se morador e não proprietário, tá? Aqui a gente está protegendo a intimidade, e a intimidade é um aspecto moral da vida. Isso aqui é artigo 5º, inciso 11. Eu acho que no próximo slide eu deixo anotado para você, mas vamos deixar logo aqui. Entende-se que o escopo, ou seja, a intenção do dispositivo constitucional é proteger a intimidade da pessoa, aspecto moral da vida. Por isso que está nesse bloco de aula, tá? No seu ambiente doméstico, direito relacionado ao aspecto moral da vida, tá? Então, aqui a gente não protege o proprietário, aqui a gente protege o morador, porque a gente está protegendo a intimidade dele, ok? Tá? Vamos lá. Qual o alcance do termo casa? A doutrina e a jurisprudência apresentam um conteúdo farto para definirmos que casa abrange todo o aposento ocupado como forma de habitação. Casa, apartamento, barraco, casebre, palafita, mansão, quarto de hotel. O lobby do hotel, não. O restaurante do hotel, não. A recepção do hotel, não. Mas o quarto, sim, tá? E também ambientes fechados que sejam usados com fins profissionais. Escritórios, consultórios profissionais, ok? Aí, por exemplo, boleia de caminhão. Vou colocar aqui uma questão polêmica que já caiu em prova, tá? Boleia de caminhão. A doutrina entende como casa, ok? A doutrina entende como casa, mas o STJ diz que não é casa. Ok, isso já caiu em prova, já caiu numa prova do CESP, era uma prova para Polícia Rodoviária Federal, e a questão, certo, que entendeu inicialmente como casa, se não me engano, a questão inicialmente entendeu como certo, ela foi anulada. Então, o que interessa para a gente é que, como ainda há divergência entre a doutrina e o STJ, eu, sinceramente, sempre quando um tribunal superior se posiciona, eu prefiro seguir o que o tribunal superior diz, tá? Como há divergência, certo? A gente tem hoje um exemplo, trouxe aqui um exemplo para você, a questão foi anulada, certo? E eu aconselho você a seguir as jurisprudências, não que eu desmereça a doutrina, de forma alguma, eu também sou doutrinadora, eu também sou autora de livros, eu também, nos meus livros, eu faço a minha defesa dos pontos que eu entendo doutrinariamente corretos, mas se um tribunal superior disse, a gente tem que acatar, né? Decisão judicial, ou a gente recorre, quando é possível, ou a gente acata, certo? Se não tem mais como recorrer, a gente acata, e é o conselho que eu dou para você numa prova, tá? Então, trouxe aqui uma polêmicazinha, que é a boleia de caminhão, tá? Vamos lá. A inviolabilidade da casa é absoluta? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo entrar sem o consentimento do morador. É só isso? Não. A gente tem as exceções, tá aqui, ó. Não. Vejamos o artigo 5º, inciso 11. Agora eu trouxe mesmo o texto todo do inciso. A casa é asilo inviolável do indivíduo, regra, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Presta atenção que aqui o texto coloca morador, certo? Ele não coloca proprietário, ele coloca morador. Salvo, agora vamos para as exceções, em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Então, vamos lá. Segundo o texto constitucional, a proteção da intimidade não é absoluta.
podendo ser devassada nos casos em que a intimidade deixa de prevalecer e outros direitos mais determinantes são aplicados. Percebe aqui que são direitos importantes, gente. Flagrante delito, desastre, prestar socorro e ordem judicial. Deixa eu até abrir aqui, que eu explico melhor para você nesse outro slide. Olha só. Nos 3 primeiros casos, flagrante delito, prestar socorro e desastre, há uma urgência. Eu não sei se você já foi meu aluno em sala de aula, ou em Belém, ou no Rio de Janeiro, enfim. Há uma urgência quando há o flagrante, o desastre ou a prestação de socorro. Há uma urgência, ok? Não dá para esperar amanhecer se tem alguém passando mal. Não dá para esperar amanhecer se tem um deslizamento de terra. Não dá para esperar amanhecer se tem alguém cometendo um crime dentro daquela casa, mesmo que sejam 3 horas da manhã. Então, nos 3 primeiros casos, flagrante delito, prestar socorro e desastre, há uma urgência em ampará-los ou evitá-los. Tanto que a Constituição, né, permite a violação domiciliar em qualquer hora do dia ou da noite, tá? Então, esse aqui é a urgência. Agora, a 4ª exceção, a inviolabilidade da casa, é para o cumprimento de ordem judicial. Aí, meu amigo, se tem ordem judicial, tem uma burocracia processual, no qual o comando constitucional determina que ocorra durante o dia. Olha só, a gente vai até falar nesse outro ponto aqui, mas se tem uma ordem judicial é porque alguém ajuizou uma ação, aí a parte contrária foi citada e intimada, o Ministério Público foi intimado a se manifestar, aí às vezes teve audiência, contraditória e ampla defesa, há uma burocracia processual que não nos demonstra uma urgência. Então, o oficial de justiça, ou até a polícia, né, Polícia Civil, Polícia Federal, que são as polícias judiciárias, elas vão cumprir a ordem judicial, violando a casa sem o consentimento do morador, mas durante o dia. Vamos ver o que eu anotei aqui na 3ª setinha para você. Justifica-se a delimitação temporal, dia, né, pelo fato de uma ordem judicial decorrer de uma ação judicial, concitação, intimação, audiência, despacho e todos os trâmites da burocracia processual, ou seja, não há o elemento urgência presente nas 3 primeiras exceções, tá bom? Vamos lá? Qual a delimitação do termo dia, que é outra questão que você, às vezes, fica em dúvida antes de trabalhar o conteúdo, antes de ir para a prova, e que a gente vai tirar essa dúvida agora, tá? Já naquilo que tange ao significado do termo dia, é importante a combinação do critério temporal com o critério astrofísico. Dia não é simplesmente o período das 6 às 18, mas o período entre o amanhecer e o anoitecer, da alvorada ao crepúsculo. Não o crepúsculo, o filme, mas o filme também fala desse crepúsculo, esse evento, certo? Astrofísico, esse evento natural. Então, do nascer do sol ao pôr do sol, tá? O território brasileiro, olha o que eu anotei aqui para você, é continental e apresenta diferenças entre o raiar do dia e o ocaso. O ocaso é o pôr do sol. Devido principalmente à atividade astronômica, o que impede uma determinação exata do horário do dia. O objetivo do legislador foi permitir ao intérprete do direito a aplicação real da norma em relação ao dia. Não sei você, mas são os eventos naturais que eu mais sou apaixonada, é o nascer do sol e o pôr do sol. Eu sou apaixonada pelo nascer do sol e o pôr do sol. Gosto de ver na minha casa tanto o nascer do sol, às vezes eu acordo bem antes do nascer do sol, sem compromisso, às vezes não, muitas vezes, só para ver o sol nascer, e gosto de, no momento que eu não estou num estúdio ou dando aula em sala de aula ou com outro compromisso, de ir para um ponto onde eu possa ver o pôr do sol. E quando eu viajo, eu sempre, a primeira coisa que eu pergunto num local novo que eu estou, onde é que nasce o sol, onde é que se põe, porque eu gosto, acho bonito, né? E não sei se você já fez isso, mas hoje com o WhatsApp, hoje com a facilidade de comunicação que a gente tem, às vezes eu estou no momento do pôr do sol conversando com alguém do sul do país e alguém de Belém, meus pais moram no Pará ainda, apesar de eu não morar mais, e eu pergunto, já escureceu aí? Peço foto. É uma coisa assim fantástica, a gente vê, certo? E é óbvio, né? Porque a gente vê,
Mas é fantástico você ver que, por exemplo, às vezes no sul já está, no norte já está escuro, aqui está mais ou menos, e no sul está claro ainda, entendeu? Então, essa diferença ela teve que ser considerada na hora de interpretar esse dispositivo do inciso 11, sob pena da gente engessar a interpretação constitucional, tá bom? Então, dia é a combinação do aspecto de horário com o aspecto astrofísico. Dia, na verdade, na essência, é do amanhecer ao anoitecer, ok? Se em Fortaleza amanhece mais cedo do que no Rio de Janeiro, ou mais cedo do que em Belém, ou mais tarde, ou se no Rio de Janeiro, São Paulo, na época do horário de verão, mesmo não tendo mais o horário de verão nesse período, mas existe um dia mais longo, nasce mais cedo o sol e ele se põe mais tarde. Então, a gente vai ter que analisar isso. Karine, na prova, todas as questões de prova que eu já trabalhei, que eu já vi muitas, né, certo? É sempre determinado ali um detalhe, uma dica quanto à questão temporal, à questão astrofísica. Já era noite alta, já era dia claro, já havia amanhecido, já havia anoitecido. Não, a questão não te deixa na mão. Entendeu? Você não tem que adivinhar nada, você tem que estudar o conteúdo e aplicar esse conteúdo na análise da questão. Não tem mistério, certo? Você não vai inventar nada ali, você vai só identificar, tá bom? Vamos lá. Inviolabilidade das comunicações, tá? É o inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas e de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, a telefônica, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ok. A Constituição protege a intimidade das comunicações e dados, sejam fiscais, bancários, eletrônicos. Entretanto, permite excepcionalmente a violação desta intimidade desde que cumpridos os seguintes requisitos: ordem judicial, investigação criminal, que pode ser o inquérito policial ou o inquérito parlamentar, ou instrução processual penal, que aqui é a ação penal, tá? Outras exceções constitucionais encontram-se nos artigos 136, parágrafo 1º, inciso 1b e c, e 139, inciso 3, aqui é estado de defesa e estado de sítio, tá? Que tratam do estado de defesa e estado de sítio. Eu trouxe aqui para você um pouquinho, mas essa aula aqui não é sobre estado de defesa e estado de sítio, tá? Eu só trouxe para fazer essa referência. O decreto de estado de defesa determinará restrições aos direitos de sigilo de correspondência e de sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Na vigência do estado de sítio, poderão ser tomadas restrições relativas à inviolabilidade das correspondências e ao sigilo das comunicações. Deixa quieto que isso aqui não é aula para esse ponto, tá? Isso aqui ainda é artigo 5º. A Constituição estabelece no artigo 58, parágrafo 3º, então vamos lá, vamos voltar aqui. A regra é a inviolabilidade, certo? Das comunicações, dos dados, das correspondências. Essa é a regra. A exceção, quando existe, é por ordem judicial, no caso de investigação criminal ou instrução processual penal, ok? Então, pode haver quebra de sigilo bancário? Pode. De sigilo telefônico? Pode. De sigilo fiscal? Pode. Mas o juiz, quando vai dar a ordem, e só pode ser ordem judicial, nessa primeira análise, ela tem que ser uma ordem escrita e fundamentada, verificado que era em último caso, que não existem outras vias viáveis de investigação a não ser quebrar esses sigilos, e ele só pode dar essa autorização para quebra desses sigilos em situação de investigação criminal ou processo penal. Não pode ter quebra de sigilo em ação civil, por exemplo. Tá? Há uma ação de divórcio, uma ação de investigação de paternidade, são ações cíveis. Se são ações cíveis, ou seja, civis, não tem quebra desses sigilos, tá bom? Agora eu trouxe a você, agora sim a gente vem para cá, um ponto sobre as CPIs, tá? Apesar dessa aula ser de artigo 5º, a gente vai falando sobre assuntos entrelaçados. E estado de defesa e estado de sítio, que eu falei aqui, mas não me aprofundei, é um tema que não cai muito, na verdade, junto com o artigo 5º, para falar de inviolabilidade, de quebra da intimidade. Agora, a parte das CPIs é muito associada ao artigo 5º, por isso a gente vai explorar, tá? Então, olha só o que eu anotei para você. A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece, no artigo 58, parágrafo 3º, que
As comissões parlamentares de inquérito terão poderes investigatórios próprios das autoridades judiciárias. Vou dar um pause bem aqui, tá? Deixa eu até marcar aqui para você, tá? O dispositivo, ele comete um equívoco quando ele diz que as CPIs têm poderes investigatórios próprios de autoridades judiciárias. Sabe por quê? Porque juiz não investiga, juiz julga, ok? Então, na verdade, quando o dispositivo fala das CPIs, ele quer dizer que as CPIs têm poderes decisórios. Na sua função investigatória, a CPI tem poderes decisórios próprios de autoridades judiciárias, entendeu? Mas, na verdade, juiz não investiga, juiz só julga, tá? Só que a CPI, além de investigar, ela tem iniciativa de investigar, ela também pode tomar decisões, julgar, né? Não é julgar igual o juiz, mas ela pode tomar decisões como se fosse juiz, tá? É isso que a gente interpreta do artigo 58, parágrafo 3º. Vamos lá. Na verdade, a CPI tem poderes investigatórios próprios, mas não de autoridades judiciais, tá? As autoridades judiciais apenas julgam, obedecendo o princípio da inércia do judiciário. A CPI obedece o princípio da inércia? Não. A CPI julga igual juiz? Não. A CPI investiga e, no seu poder investigatório, ela tem poderes decisórios. E ela faz uma espécie de julgamento, mas não igual ao de juiz, tá? E aí a gente vai para o próximo ponto, porque a gente quer saber que sigilos a CPI pode atingir, que sigilos a CPI pode, por autoridade própria, quebrar, não é? E aí vamos para o próximo ponto. A CPI, segundo a Lei 1579, de 79, atualizada pela Lei 13.367, de 2016, pode, olha só, o que a CPI pode fazer com base na lei dela, por autoridade própria? Ok? Vou colocar aqui, olha. Por autoridade própria, tá? Ela pode fazer o quê? Determinar as diligências que entender necessárias. Convocar ministros de Estado e outras autoridades subordinadas ao presidente da República, não o presidente, tá? Inquirir testemunhas e indiciados. Requisitar informações e documentos da administração pública e transportar-se para outro local onde se faça necessária. Por exemplo, uma CPI das milícias, uma CPI do Congresso que investigue as milícias no Rio de Janeiro. Os membros da CPI podem se deslocar para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, espaço físico, tá? Para ouvir testemunhas? Pode, não tem problema nenhum, faz parte aqui das atribuições previstas em lei. Só que a gente quer saber das atribuições conforme a interpretação do Supremo. É isso que a gente quer saber. Tá aqui, olha. Segundo o STF, a CPI também pode, por autoridade própria, deixa eu grifar aqui para você. Opa! Estou sem espaço aqui para fazer, para movimentar isso. Deixa eu... Opa! Essa minha canetinha aqui está mal calibrada. Desculpa. Essa minha canetinha aqui eu tenho que calibrar. Para a próxima aula eu calibro. Segundo o STF, a CPI também pode, por autoridade própria, sempre por decisão fundamentada, o que ela pode fazer? Ela pode determinar quebra do sigilo fiscal. Ok? Quebra do sigilo bancário. Quebra do sigilo de dados. Que dados, Karina? Os dados eletrônicos, o e-mail, por exemplo, tá? Quebra do sigilo telefônico, excluindo a comunicação telefônica. Presta atenção. O sigilo de dados telefônicos abrange apenas o registro telefônico pretérito, mas não alcança as conversas telefônicas. Entendeu o raciocínio? Então, a CPI pode pedir as faturas anteriores, com detalhamento de quem ligou, que número ligou para quem, que número originado, que número de chamada recebida, quanto tempo durou a ligação, mas não pode saber o teor da comunicação. Até porque o teor da comunicação pretérita, se não foi gravado, não tem como saber, tá bom? Agora vamos lá. A CPI não pode determinar a violação das comunicações telefônicas. Por que, Karina, não pode? Porque essas estão protegidas pelo que a gente chama de reserva constitucional de jurisdição. Reserva constitucional de jurisdição. Só o juiz mesmo, só ordem judicial, de juiz, certo? Ordem judicial.
que é que pode autorizar a quebra a interceptação telefônica, tá bom? E aqui o último ponto, a inviolabilidade da casa também é protegida pela reserva constitucional de jurisdição e não pode ser violada por ordem parlamentar. Então, para o parlamentar entrar na casa sem o consentimento do morador, encerrei aqui, para o parlamentar entrar na casa sem o consentimento do morador, tem que ser em flagrante delito, prestar socorro ou em caso de desastre. Porque para cumprir ordem, a ordem não é parlamentar, a ordem é judicial, ok? Aí tu me perguntaria assim, mas Karina, se eu sou um dos interlocutores, vamos falar das conversas telefônicas, eu sou uma das interlocutoras e eu autorizo, eu mesmo faço a interceptação, isso é quebra do sigilo das conversas telefônicas? O judiciário tem entendimento já pacificado que se um dos interlocutores, certo, grava, ele não é um terceiro interceptando, não há interceptação telefônica, ok? A gente tem muito isso nas chamadas delações premiadas, né? Um dos interlocutores gravando a conversa telefônica e usando como prova, como meio de defesa, não é? Como meio de defesa é aceito pelo judiciário, ok? Mas a CPI pode determinar essa interceptação? Não. Das conversas telefônicas? Não. Por quê? Porque ela é terceira na conversa telefônica, tá bom? Aí eu encerro com você essa parte, tá? Da nossa aula de artigo 5º, a gente falou aqui do direito à vida, ainda falta a gente falar outros pontos. Eu dividi esta nossa aula por assunto, para ela já fica extensa, né, por cada assunto, mas aí a gente tem o próximo ponto que fala sobre direitos de liberdade, ainda no artigo 5º, tá bom? Então, clica na próxima aula. Tchau, tchau.